Sexta-feira. Vai qualquer sexta-feira. Vai fazer alguma coisa na segunda? Não. Eu vou trabalhar. Ô professor, eu compartilho desse sentimento. Custa emendar, né? Num painel retangular, sem graça, a medida da largura corresponde à metade da medida do comprimento. Passamos o painel, a medida da largura, ele falou que é a metade do tamanho do comprimento, é assim que a gente pode agir. Se fossem retirados 32 centímetros do comprimento e adicionados 32 centímetros na largura, o painel teria a forma de um quadrado. O que ele está me dizendo? Se eu fizer x menos 32, fica igual x sobre 2 mais 32, foi isso que ele disse. Se eu subtrair 32 centímetros da parte maior e somar 32 centímetros na parte menor, vira um quadrado. Virar um quadrado é dizer que esse lado acaba ficando igual a esse, né? Eu acho que foi isso, vou até ler de novo. Num painel retangular, a medida da largura corresponde à metade da medida do comprimento. O comprimento é o maior, a largura é o menor, então, x sobre 2. Se fossem retirados 32 centímetros do comprimento, que é o lado maior, e adicionados 32 na largura, o painel teria a forma de um quadrado. É isso. Qual seria a área do painel retangular? Primeiro vamos calcular o valor do x, então, somando 32 em ambos os lados, subtraindo x sobre 2 em ambos os lados. Posso multiplicar esta fração por 2, numerador e denominador. Toda fração tem o direito de fazer isso, né, para achar a fração equivalente. Subtrair frações com o mesmo denominador é fácil, é só subtrair os denominadores. Multiplicando por 2 ambos os lados, descobri que é 128, não é possível, 128 centímetros, né? Meu Deus, que painel é esse? Onde é que fica esse painel, meu? 128 metros. Se o x é 128, o x sobre 2 vira... Então, ele pediu área. Área original, base vezes altura, 128 vezes 64. Ô professor, Pois não. mas ele perguntou qual seria a área. E? Se fossem retirados, não? Pediu área do quadrado, então? Se fosse, Painel retangular. qual seria a área? De repente, olha, bacana a tua interpretação. Bacana porque nessa interpretação está considerando que um quadrado é um retângulo. E é. E é, perfeito. Por isso que eu estou dizendo. Então é nobre a interpretação. Deixa eu ver, num painel retangular, a medida da largura corresponde à metade do comprimento. Se fossem retirados 32 metros, olha, não sei, aceito a suposição. Eu acho que seria muita cretinice do cara fazer isso com a gente, né? Mas é possível que tenha essa razão. Vamos calcular dos dois, vamos olhar para o gabarito. Pergunte ao doutor, aquela seção que a gente sempre usa. Então vamos lá. 128 vezes 64. 4 vezes 8, 32, vai 3. 8, 9, 10, 11, vai 1. 4 mais 1, 5. 6 vezes 8, 48, foi 4. 12 com 4, 16, foi 1. 6 mais 1, 7. Beleza? 2, 9. Se a interpretação fosse realmente sem a sacanagem, poderia parecer, seria 8.192 centímetros quadrados. Porém, se for o caso dele já ter sido subtraído 32 em ambos os lados, teria virado um quadrado de... Tira 32, 96. Soma 32, 96. Área igual 96 vezes 96. 6 vezes 6, 36. 54 com 3, 57. 9 vezes 6, 54 foi 5. 9 vezes 9, 81, mais 5,
86. 6, 11 foi 1, 12 foi 1, 9. Caso a interpretação do colega esteja correta, o gabarito deve fornecer 9.216 como resultado. Estamos na página 36, o exercício é o 5. Página 36, exercício 5. 8.192. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que nesse caso, o seria, a gente sempre bota no passado, na verdade, a flexão verbal, mas é a Fafá que tem que responder isso, eu não entendo bulhufas de português. Quando a gente está supondo coisas em alguma questão, né? Então, quanto é a área do painel retangular, não é um absurdo, mas geralmente a gente coloca no passado o tempo verbal, né? Pergunta para a Fafá sobre isso, seria legal. Eu te digo isso, e assim, ó, eu fiz de coração dessa maneira, porque primeiro que eu tenho que supor que eu também erro, e eu erro no dia a dia, e vocês me ajudam a melhorar. E segundo, que toda vida que eu erro uma questão de física e matemática, geralmente é pelo português. Não é pela física e pela matemática em si, né? É pelo português, por isso que a gente tem que ter humildade. E eu lembro, na idade de vocês, de bater o pé com o professor e falar, eu não aceito a tua interpretação. Eu não aceito, eu morro seco, mas eu acho, tu tem direito de me dar errado na questão, mas eu não concordo com a tua interpretação. Eu lembro de uma história famosa, que foi no 9º ano. Os laços entre Portugal e Brasil se estreitaram. Estava na questão. Eu interpretei o quê? Eu interpretei que eles tinham se aproximado um do outro. E a professora falou que não, é que piorou a relação. Estreitar não deixa passar. Então a relação piorou. E eu disse, não admito, não admito. E fui para a coordenadora, e fui para a diretora, eu não admito, não admito, não admito. E ficou valendo da professora. Falou que o estreitar a relação era ficar mais ruim, ficar pior a relação. E para mim, estreitar a relação até hoje é aproximar. Tem que falar com a Fafá. Não sei, a Fafá é que vai dizer, não é o professor de física que vai dizer o que é, né? Estreitar não seria a final lá, deixar mais claro. Pois é o que a professora de história me justificou na época. E na minha cabeça, uma relação distante e uma relação estreita que se aproximou. Na época eu concluí isso e absorvi dessa maneira. Mas tu vê, né? Por isso que eu falo, não é? Mesmo que o gabarito tivesse no sentido do colega, né? Não quer dizer que todos se convenceriam de que o seria traria a resposta para a parte verbal que ele colocou no passado na questão. Mas leva para a Fafá, cara. Se tu puder um dia na saída, ô Fafá, lê isso aqui. Ele está perguntando a área de quem? Do primeiro, ou da primeira figura ou da segunda figura? Para a Fafá dar, e de repente, o próprio cara que fez a questão, que deve ser mais matemático do que, né, estudioso das línguas, pode ter usado o português errado para perguntar. Né? Então, ainda estamos, de certa forma, em dúvida. Só tu pode melhorar essa aula a partir de agora. Certo? Eu e o cara da apostila interpretamos assim, não acho um absurdo ter interpretado o contrário. Que bela colocação. Não pedi a página 37, né? Vamos combinar que antes da avaliação a gente faz ela. Então tu já pode até ir fazendo ela. Antes da prova, a título de revisão, eu corrijo essa página para ver se tem alguma coisinha mais divertida. E acabou, é isso? Então, teoricamente, tu começa agora na página 38, faz a 39, é tudo gibi ali, a 40. Da 38 a 40 tem 1, 2, 3, 4 exercícios. Aí na 41 começa a ficar mais divertido. Vamos fazer a próxima tarefa até a 42. E como eu vou te deixar começar a trabalhar agora, olha que queridão, né, tu pode dar um gás aí, enquanto isso eu entrego as tuas provas. Só deixa eu dividir uma coisa com vocês aqui, que é tão legal essas partes, eu fico tão puto, cara, olha isso. Olha que ninja. Outro matemático do período, olha que período, que se destacou na matemática aplicada foi Heirão de Alexandria, aquele safado da fórmula do Heirão. Há muita controvérsia a respeito da época exata em que ele viveu, havendo estimativas que variam dele. Eu já tinha falado disso, né? Já. Idiota. Pode começar, galera, até aquela parte da área do hexágono, né? Aí a área do hexágono vai ser só na próxima semana. Nós vamos cobrar a tarefa.